Oi, gente! Oi pra vocês que acompanham o canal do YouTube da Quero Iluminar, também acompanham o Facebook Vivendo para Iluminar, né? Hoje é dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Então é um dia muito importante para nós católicos. E uma pergunta que me fazem tanto: quantos santos existem? A gente não tem esse número, a gente nunca vai ter esse número. Por quê? Porque e aí já é a explicação por que existe o dia de Todos os Santos. Além dos santos que são canonizados e são reconhecidos pela Igreja Católica, que é esses populares que a gente conhece, eu tô aqui com Santa Edviges, já agradecendo uma graça que ela intercedeu e Deus concedeu. Temos Santo Antônio, temos São Francisco, tem tantos santos, Santa Teresa Ávila, Santa Joana d'Arc, Santa Brígida da Suécia, se eu falar aqui é uma eternidade só dos que a gente sabe a história. E imagina, porque o que é ser santo? É atingir o céu, é conseguir o céu. Então todos nós, eu, você, somos convidados a ser santos. Talvez a gente não tenha a nossa história passada de geração em geração, através de livros, através de meios de comunicação, antigamente de forma oral. Talvez não se criem, né, uma imagem de gesso ou uma fotografia, mas a gente vai sim conseguir, porque o mais importante do que ser reconhecido pela igreja é ser reconhecido como santo por Deus. É o que eu busco para minha vida e espero que vocês também tenham esse propósito de vida. Então, como eu falei, se vocês me perguntarem quantos santos existem, não tem como eu dizer. E é o que até quando as pessoas me perguntam: Patrícia, qual o seu santo de devoção? Eu tenho mais de um santo de devoção. Recomendo para quem quer saber de beatas e santas. Olha, não tem todas, mas tem mais de 300 mulheres que servem de inspiração para nós. O Livro das Santas, da autora Sara Garlick, da editora Fontanaro. Então é um livro que vale a pena a gente ler, né? Tem vários livros, ó, aqui tem um livro sobre Santo Antônio Claret, não é Santo Antônio, esse conhecido popularmente como santo casamenteiro. Então tem muita coisa de santos. Então existem os santos conhecidos e os que não são conhecidos, por isso que a gente celebra hoje todos eles, pela importância que tiverem em uma determinada época e lugar. Mas existem mais santos que não estão nos altares. Eles são muito numerosos e não tem uma quantidade que a gente conheça. São pessoas comuns como eu e você que buscaram viver como Jesus viveu. E é isso que a gente precisa, viver, claro, né, atualizando para a nossa realidade atual, mas viver como Jesus viveu. E são isso que quem conseguiu cumprir esse chamado de Cristo, esses são os verdadeiros santos que a gente celebra hoje, né? E por que a gente celebra então o Dia de Todos os Santos? Grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que nos fala o livro do Apocalipse. É como se o céu se abrisse para nós, para que possamos contemplar, vivendo felizes na glória de Deus. Celebramos esse dia para que todos os santos possam despertar em nós o grande desejo de também ser santo, felizes por viver próximos de Deus, na luz da grande família dos amigos de Deus. Esse foi um trecho de uma homilia do Papa Emérito Papa Bento XVI, numa antiga festividade de Todos os Santos. Quando a gente olha para a história dos santos, lembramos que estamos nessa terra como peregrinos, com um destino, e o nosso destino é o céu, e não como errantes perdidos nesse mundo. A nossa vida teve um começo, mas não terá um fim, porque somos chamados a viver eternidade com Deus. Jesus, com sua vida, paixão, morte e ressurreição, nos abriu a porta do céu. Então Jesus é a grande chave, né, para a gente entrar na porta do céu. Cabe a cada um de nós acolher esses dons em nossas vidas. O Dia de Todos os Santos também é um dia para a gente contemplar a esperança. Acolher esse dom não é uma tarefa fácil. Como diria o beato Pier Giorgio Fracelli, o caminho vai ser cheio de espinhos, mas também haverá rosas. Muitas vezes somos tentados,
pela desesperança por causa de vários trabalhos que precisamos realizar, pelas contradições que vivemos interiormente, por nossos pecados e pelas injustiças que nos cercam. Então o caminho não é fácil não, mas a gente não pode desistir. Até Jesus foi tentado, imagina nós. Os santos estão também no céu para mostrar que realmente é possível, com a graça de Deus, viver como os filhos e filhas de Deus. Apesar de todas as dificuldades, santos são aqueles que vemos o poder de Deus mais forte que o poder deste mundo que nós vivemos. Os santos, então, nos dão a esperança, uma esperança que nunca irá nos iludir. O Papa Francisco, uma certa vez, falou sobre uma figura antiga que usavam os primeiros cristãos para falar da esperança. Eles comparavam com uma âncora que estava ancorada no céu. Por mais que o barco da nossa vida possa passar por tempestades violentas, se temos a nossa âncora lá junto com os santos, esse barco nunca vai afundar. Então a gente repete a pergunta, que nessa ocasião o Papa Francisco fez. Onde eu tenho que postar a âncora da minha vida? A âncora da minha vida está, sim, em Cristo. Porém, ela está bem segura por vários santos e pela Mãe de Cristo. Sejamos santos. Todos nós, todo mundo tem esse chamado, viu? Não sou só eu que estou aqui. Todo mundo, você aí também é chamado a ser santo. Eu não sei a quantas anda o seu caminho para a santidade. Esse caminho é um dia de cada vez. Lembramos hoje também das palavras do Papa Emérito Bento XVI. Ser santo significa viver na intimidade com Deus, viver na sua família, essa é a vocação de todos. Sejamos santos nessa vida para poder com Deus eternamente estar no reino dos céus. Certamente, como eu já disse, não é uma tarefa fácil, mas não estamos sozinhos. Todos os nossos irmãos que nos precederam em santidade, que é esses que a gente fala muito na página Quero Iluminar, intercedem por nós, para que cheguemos ao final dessa jornada. E o próprio Deus nunca nos deixa sem nos assistir com as suas graças, para que conformemos cada vez mais com seu Filho Jesus. Essa festa solene do Dia de Todos os Santos, ela é celebrada em honra de todos os santos e mártires, conhecidos ou não conhecidos. É uma festa celebrada pelos crentes das muitas igrejas da religião cristã, do cristianismo. Aí vamos ver algumas diferenças. Eu vivo o catolicismo, que celebra a festa de Todos os Santos no dia 1º de novembro, depois vem o dia 2 de novembro amanhã, que é o dia de finados. Já a Igreja Católica Ortodoxa celebra essa festividade no primeiro domingo após Pentecostes, fechando a época litúrgica da Páscoa, tal como a Igreja Católica Oriental. Já a Igreja Anglicana também celebra o Dia de Todos os Santos com o mesmo significado que na Igreja Católica e Ortodoxa. Porém, na Luterana, o dia é celebrado principalmente para celebrar que todas as pessoas batizadas são santas e também aquelas que faleceram no ano que passou. Pelo significado da celebração, também é quase idêntico ao de outras igrejas cristãs. Deixa eu explicar. O pensamento luterano, ele acredita que todo batizado, na igreja luterana, ele já se torna santo. Nós católicos, o fato de sermos batizados não nos torna santo. O que vai nos tornar santo é as nossas obras de fé, é a nossa caminhada com Deus. Então, por isso, nós católicos, a gente busca a santidade, mas a gente sabe que ela tem que ser conquistada todo dia, A gente pode se perder no caminho, no escuro da jornada. Então, a gente não bate no peito já dizendo que a gente é santo, porque a gente vai conquistando a cada dia. Mas nós vamos sim, e isso não é insegurança, isso não é nada, isso é uma consciência, porque às vezes quando a gente se acha demais, já tô santo mesmo, já deu tudo certo, já me batizei, porque na hora de chegar lá no céu, Deus não vai pedir o seu certificado de batismo. Então, na verdade, são as suas obras, até mesmo aquilo que você não fala, mas Deus, Ele sabe os seus pensamentos, as suas intenções, Ele sabe tudo. Então, é isso que vai nos levar à santidade.
não é só o batismo. Então, pela Enciclopédia Católica, ela define o Dia de Todos os Santos como uma festa em honra a todos os santos conhecidos e desconhecidos. No fim do segundo século, professores cristãos começaram a honrar o que havia sido martirizado por causa de sua fé, e achando que eles estavam com Cristo no céu, oravam para que eles intercedessem a seu favor. A comemoração regular começou quando, em 13 de maio, ainda do ano de 609 ou 610 depois de Cristo, o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão. O que é o Panteão? Era um templo romano. Esse templo romano, eles acreditavam em vários deuses, coisa que a Igreja Católica Romana não acredita em vários deuses. Então, quando ele tombou esse templo, ele dedicou a Maria e aos mártires santos, não a deuses, mas a intercessores que estão abaixo de Deus. Os deuses romanos cederam lugares aos santos da religião que foi vitoriosa. A data foi mudada para novembro, quando o Papa Gregório III, entre os anos de 731 a 741, dedicou uma capela em Roma a todos os santos e ordenou que eles fossem homenageados no dia 1º de novembro. Não se sabe ao certo porque ele fez isso, mas pode ter sido porque já se comemorava um feriado parecido. Na mesma data, na Inglaterra, a Enciclopédia da Religião afirma o Samhain continuou a ser uma festa popular entre os povos celtas durante o tempo do cristianismo da Grã-Bretanha. A Igreja Britânica tentou desviar esse interesse com costumes pagãos, acrescentando uma comemoração cristã ao calendário. Na mesma data do Samhain, é possível a comemoração britânica medieval do Dia de Todos os Santos tenha sido o ponto de partida da popularização dessa festa, então, pela Igreja Cristã. O Macaulay menciona a crescente influência dos monges irlandeses em toda a Europa naquela época. De modo similar, na nova Enciclopédia Católica, afirma-se que os irlandeses costumavam reservar o primeiro dia do mês para festividades importantes, visto que o dia 1º de novembro era também o início do inverno para os celtas. Seria uma data propícia para uma festa em homenagem a todos os santos. Finalmente, em 835, o Papa Gregório IV declarou a festa universal. Depois a gente vai conversar sobre o feriado de finados no próximo vídeo que vai ao ar amanhã. Incapaz de aí tem a questão das crenças pagãs, né? A festividade cristã do Dia de Todos os Santos é uma homenagem então aos santos e lembra na verdade tudo tem uma origem um pouco aí da questão celta, né? E aí lembra, né, o que eles fizeram, as vidas de oração, os testemunhos de fé, a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo. São como revela o livro do Apocalipse, a multidão de pessoas de várias nações que alvejaram as suas vestes brancas no sangue do Cordeiro e diante do trono de Deus proclamaram hinos e cânticos de louvor, agradecimento, dizendo que a salvação procede do Cordeiro. Isso a gente lê em Apocalipse 7, do versículo 2 ao 14. Acho muito interessante vocês refletirem essa passagem no dia de hoje. Apocalipse 7, versículo 2 ao 14. Nós da Igreja Católica celebramos nesse dia 1º o Dia de Todos os Santos e amanhã o Dia do Finados. O Dia do Finados, como eu falei para vocês, né? Vou estar falando melhor no próximo vídeo, que faz memória. Então, o dia 1º faz memória aos santos, que está na composição do calendário litúrgico, que constava inicialmente as datas de aniversário da morte dos cristãos martirizados, com o testemunho de fé, realizando orações, missas, vigílias e atualmente no mesmo local ou imediações de onde foram mortos.
como acontece muito ao redor do Coliseu de Roma, né? Porque a maioria dos mártires, um dos primeiros mártires, morreram no Coliseu de Roma. Então celebrava-se a princípio, mas hoje em dia a gente não celebra só os santos mártires, a gente celebra todos. Posteriormente se tornou erigente nas igrejas e basílicas dedicada à memória em mesmo locais. Hoje a gente celebra o Dia de Todos os Santos em todas as paróquias, em todos os santuários. O desenvolvimento da celebração conjunta de vários mártires no mesmo dia e lugar deveu-se ao fato frequente do martírio de grupos inteiros de cristãos e também devido ao intercâmbio e partilha das festividades entre dioceses e paróquias, por onde tinham passado e se tornado conhecidos. A partir da perseguição de Diocleciano, o número de mártires era tão grande que se tornou impossível de designar um dia do ano separado para cada um. O primeiro registro, no século IV, de um dia comum para a celebração de todos eles aconteceu em Antioquia, no domingo seguinte a Pentecostes, uma tradição mantida até hoje pelas igrejas orientais e a Igreja Católica Ortodoxa, que é uma igreja oriental. Com o avançar do tempo, mais homens e mulheres se sucederam com exemplos de santidade. E foram com essas honras que reconhecidos e divulgados por todo mundo, que a página Quero Iluminar faz sempre questão de lembrá-los. Inicialmente apenas um mártir, com a inclusão do único apóstolo que não foi mártir, João Batista. Depressa se deu grande relevo aos cristãos, considerando heróicos nas suas virtudes. Apesar de não terem sido mortos, o sentido do martírio os cristãos respeitam e alargam-se à entrega de toda a vida a Deus. Assim, a designação Todos os Santos visa celebrar continuamente todos os cristãos que se encontram na glória de Deus. Tenham ou não sido canonizados, que é um processo regularizado iniciado no século V para apuração da heroicidade de vida cristã de alguém aclamado pelo povo através do qual se pode ser chamado universalmente, primeiramente de beato e depois de santo, pelo qual se institui um dia e tipo de lugar para celebrações, normalmente com referência especial na missa, né? Por exemplo, dia 16 de outubro, a gente teve a missa em celebração a Santa Edviges. 15 de outubro, a gente teve a missa em celebração a Santa Teresa Ávila. Dia 4 de outubro, São Francisco de Assis. Dia 1º de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, tem, né, os santos mais populares, eles têm o seu dia de celebração, mas agora eu vou ler para vocês aqui algumas passagens que é interessante. Quem tem o Catecismo da Igreja Católica, esse livro amarelo aqui, olhem o número 957. A comunhão com os santos não é só por causa do seu exemplo que veneramos a memória dos bem-aventurados, mas ainda para que a união de toda a igreja e do espiritualmente com o exército da caridade fraterna. Pois assim como a comunhão cristã entre cristãos ainda peregrinos nos aproxima mais de Cristo, assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo, de quem procederá como de fonte e cabeça toda a graça e a própria vida do povo de Deus. A Cristo nós adoramos porque ele é Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos como os discípulos imitadores do Senhor. Isso é justo por causa da devoção incomparável para com seu Rei e Mestre. Assim, nós possamos também ser seus companheiros e condiscípulos. Já no número 1173 do Catecismo da Igreja Católica, quando a Igreja no ciclo anual faz memória dos mártires e dos outros santos, proclama o ministério pascual realizado naqueles homens e mulheres que sofreram com Cristo e com ele foram glorificados. Propõe aos fiéis os seus exemplos, que a todos atrai ao Pai por Cristo e implora pelos seus méritos os benefícios de Deus. No número
2013, os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã, à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Seja perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, como está em Mateus capítulo 5, versículo 48. Para alcançar essa perfeição, entregue aos fiéis as forças recebidas segundo a medida em que Cristo as dá, a fim de que, obedecendo em tudo à vontade do Pai, se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço do próximo. Assim crescerá em frutos abundantes a santidade do povo, patentemente se manifesta na história da igreja com a vida de todos os santos. E umas curiosidades, lá em Portugal acompanha muito a página Quero Iluminar, tradicionalmente é feriado. No ano de 2013, o feriado foi retirado, regressando em 2016. Então, o Dia de Todos os Santos, para nós não, né? Para nós é o Finados que é feriado, o Dia de Todos os Santos não. Em algumas partes de Portugal, no Dia de Todos os Santos, as crianças saem à rua, juntam-se em pequenos bandos para pedir pão por Deus, de porta em porta. As crianças, quando pedem o pão, recitam versos e recebem o pão, broas, bolos, romãs, frutos secos, nozes, amêndoas ou castanhas, que colocam dentro de seus sacos de pano. É também costume em algumas regiões os padrinhos oferecerem um bolo a Santoro. Em algumas povoações, chama-se esse dia de Dia dos Bolinhos ou Dia do Bolinho. Essa tradição já era registrada no século XV, tem origem no ritual pagão dos cultos dos mortos, com raízes milenares. Em 1756, também se cumpriu o primeiro ano após o terremoto que destruiu Lisboa em 1º de novembro de 1755, em que morreram milhares de pessoas, em que a população da cidade, sua maioria pobre, ainda mais pobre ficou. Como a data do terremoto coincidiu com a data com um significado religioso, de forma espontânea, no dia em que se cumpriria o primeiro aniversário do terremoto, a população aproveitou a tradição para desencadear por toda a cidade um peditório com a intenção de manter uma tradição que lembrasse os seus mortos. Então, eles lembram os mortos dessa tragédia, porque, por coincidência, foi no Dia de Todos os Santos. As pessoas percorriam a cidade, batiam as portas, pediam que fosse dada qualquer esmola, mesmo que fosse pão dado para agraçar a fome pela cidade. As pessoas pediam pão por Deus. Em outras partes foram surgindo várias formas em nome dessa comemoração. Nas décadas de 1960 e 70, a data passou a ser comemorada de forma mais lúdica, no que pelas razões que criaram a tradição, havia regras que eram escrupulosamente cumpridas. Só podia pedir o pão crianças até 10 anos de idade, com idades superiores as pessoas recusavam. As crianças só podiam andar na rua até o meio-dia. Depois do meio-dia, não podia mais sair pedindo. A partir dos anos 80, a tradição foi gradualmente desaparecendo e atualmente raramente são localizadas onde se pratica a tradição. Em Fátima, onde houve a aparição de Fátima, essa tradição é bem viva ainda. Embora não advoguem a crença no purgatório, há igrejas protestantes que também guardam o dia de finados. Com efeito, e é o terceiro dos 3 dias consecutivos da cristandade considerada como tendo relação especial com os mortos. O dia antes do 1º de novembro, dia de Todos os Santos, em honra à alma dos santos que pensa terem chegado no céu, é o dia 31 de outubro, o chamado Halloween ou véspera de Todos os Santos. O seu nome em inglês deriva de véspera do Dia de Todos os Santos. Então, o Halloween aí, que é tão polêmico, uma questão tão complicada de se entender, o significado dele é véspera do Dia de Todos os Santos. O Halloween também tem relação com os mortos. No calendário dos antigos celtas, o dia 31 de outubro é a véspera do Ano Novo.
E os celtas, junto com seus sacerdotes, os druidas, criaram na véspera do Ano Novo, as almas dos mortos perambulavam pela terra. Sustentavam-se alimentos, bebidas e sacrifícios, podiam apaziguar tais almas. O Halloween também incluía fogueiras para expulsar os maus espíritos. A respeito das fogueiras está essa época do ano. E aí tem algumas curiosidades. Usam-se também fogueiras em diferentes lugares na noite de Todos os Santos, que é a véspera do Finados. E o dia de Finados, o dia 2 de novembro, nesse caso, as fogueiras eram consideradas típicas da imortalidade e imaginava serem eficazes como sinal exterior e visível, pelo menos para iluminar as almas, isso é, ajudar a libertá-las do purgatório. Esses textos aqui eu peguei no site de Aparecida, no a12.com.br, no Segundo Concílio do Vaticano, Dogma Lumen Gentium, no Segundo Concílio do Vaticano, Sacrationtio Concilium, e as fontes que eu usei aqui, Segundo Concílio do Vaticano, Lumen Gentium, novamente. É um assunto complexo, porque vocês viram que mistura também questões não só religiosas, mas questões culturais que devem ser muito respeitadas. Mas nós, católicos, o que a gente faz nesse dia primeiro? A gente se volta a dizer, eu quero ser santo. E o que eu tenho que fazer para ser santo? Eu tenho que seguir os passos de Cristo. Então, se eu tenho que seguir os passos de Cristo, eu tenho que conhecer quem realmente é Cristo. E tem várias pessoas que seguiram os passos dele e chegaram à santidade. Então, a gente pode, por exemplo, a exemplo de Santa Edviges, um grande exemplo de caridade, eu posso seguir o exemplo dela de caridade para chegar. A gente tem que entender que toda devoção, a devoção mariana, a devoção a qualquer santo, a devoção aos nossos anjos da guarda, elas têm que nos levar a Cristo. Elas perdem totalmente o sentido se elas não são um caminho para chegar a Cristo. Agora, quando essas devoções são muito bem maduras, elas nos ajudam muito a nos fortalecer nos escuros da jornada, nos tropeços da jornada. Por isso que é muito importante a gente conhecer a história e conhecer o que são questões culturais, o que são questões que vão totalmente de acordo ao contrário, né? Não vai de acordo com o que a gente escolheu viver, né? Se você, como eu, resolveu viver o catolicismo romano, tem certas coisas que não são para nós, né? Como diz São Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. É um assunto complexo que merece bastante estudo, mas espero que vocês tenham entendido o dia de Todos os Santos. E para o dia de hoje, o que eu recomendo para vocês, um dia de muita oração e de reflexão de o que eu tenho que mudar na minha vida para buscar ser santo. Eu não sei qual é o seu santo de devoção, bom, vocês sabem que eu tenho vários, né? Então, mas eu vou pedir a Nossa Senhora Aparecida, então, que nos ilumine, que a gente nesse dia acenda uma luz em nós, para que a gente queira ser cada dia mais santo, como Cristo, que é o desejo. Quando a gente tem esse desejo no coração, Deus vai colocar instrumentos para que a gente consiga, porque essa é a vontade dele para nós. Fiquem todos com Deus e no dia 2 de novembro a gente fala sobre o finados, sobre o significado do Dia dos Mortos. Então, o finados. Até mais!